Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 1. Cura e fé. Nós dissemos anteriormente que quando uma situação é totalmente dedicada à verdade, a paz é inevitável. Alcançá-la é o critério pelo qual a integridade da dedicação pode ser seguramente avaliada. No entanto, nós também dissemos que a paz jamais será alcançada sem fé, pois o que é dedicado à verdade como sua única meta é trazido à verdade pela fé. Essa fé abrange todas as pessoas envolvidas, pois só assim a situação é percebida de modo significativo e como um todo. E todas as pessoas têm que estar envolvidas, ou a sua fé é limitada e a sua dedicação incompleta. Que interessante essa fala. A gente precisa ter fé em cada processo, em cada desafio da vida, em cada pessoa, na certeza de que cada um está desempenhando o exato papel que lhe cabe. Toda situação percebida de maneira adequada vem a ser uma oportunidade de curar o Filho de Deus. E ele é curado porque você lhe ofereceu a fé, ou seja, porque a gente acreditou, entregando-o ao Espírito Santo e liberando-o de todas as exigências que o teu ego faria. Olha só, gente. Assim, você o vê livre e essa visão o Espírito Santo compartilha. E uma vez que ele a compartilha, ele a deu. E assim, ele cura através de você. No caso, o Espírito Santo cura através de nós, porque nós olhamos, nós enxergamos a luz do outro, independente da situação que esteja acontecendo com o outro ou com a gente mesmo. É sempre olhar para a luz, para a essência de cada um. E é essa união com o Espírito Santo em um único propósito que faz com que esse propósito seja real, porque você o torna íntegro. E isso é cura. O corpo é curado porque você veio sem ele e se uniu à mente, na qual está toda a cura. Olha só, então quando a gente entra no instante santo e olha, enxerga a luz do outro e se torna um canal do Espírito Santo, a gente se une à mente maior, à mente de Deus, à mente de Cristo ou do Espírito Santo, na qual está toda a cura. O corpo não pode curar porque não pode ficar doente, não necessita de cura. Sua saúde ou doença depende inteiramente de como a mente percebe o corpo e do propósito para o qual a mente quer usá-lo. Então, o corpo vai responder exatamente aquilo que for a utilidade que a mente estiver dando para ele. Se for para eu me sentir uma vítima do mundo, para eu ser vista, aplaudida, amada, talvez eu manifeste aqui uma doença no meu corpo físico, porque aí eu vou ser olhada, eu vou ser vista. Então a mente vai utilizar o corpo físico conforme os seus próprios propósitos. É por isso que é tão importante curar essa mente, para que ela não manifeste no corpo propósitos distorcidos. E é óbvio que um segmento da mente pode se ver como se estivesse separado do propósito universal. Quando isso ocorre, o corpo vem a ser a sua arma usada contra esse propósito para demonstrar o fato de que a separação ocorreu. O corpo, assim, vem a ser um instrumento da ilusão, agindo de acordo com ela, vendo o que não está presente, ouvindo o que a verdade nunca disse e se comportando de maneira insana, pois é aprisionado pela insanidade. E olha como ele começa a próxima frase. Não deixe de ver com profundidade a nossa afirmação anterior, segundo a qual a falta de fé conduz diretamente a ilusões, pois a falta de fé é a percepção de um irmão como um corpo, e o corpo não pode ser usado para propósitos de união. Se, então, você vê o teu irmão como um corpo, estabeleceu uma condição na qual se unir a ele vem a ser impossível.
Reforçando aqui, a união é sempre das mentes. A tua falta de fé em relação ao teu irmão te separou dele e manteve ambos separados da cura. A sua falta de fé, assim, se opôs ao propósito do Espírito Santo e trouxe ilusões centradas no corpo para se interporem entre vocês. E o corpo parecerá estar doente, pois fez dele um inimigo da cura e o oposto da verdade. Não pode ser difícil reconhecer que a fé tem que ser o oposto da falta de fé. No entanto, o que é menos evidente é a diferença na forma como elas operam, embora isso decorra diretamente da diferença fundamental daquilo que são. A falta de fé sempre quer limitar e atacar, e a fé quer remover todas as limitações e tornar íntegro. A falta de fé quer destruir e separar, e a fé quer unir e curar. A falta de fé quer interpor ilusões entre o Filho de Deus e o seu Criador, mas a fé quer remover todos os obstáculos que parecem surgir entre eles. A falta de fé é totalmente dedicada a ilusões, e a fé é totalmente dedicada à verdade. Dedicação parcial é impossível. A verdade é a ausência de ilusões, e ilusão é a ausência de verdade. Ambas não podem estar juntas e nem podem ser percebidas no mesmo lugar. Dedicar-se a ambas é fixar uma meta para sempre impossível de ser atingida, pois uma parte dela é buscada através do corpo, considerado como um meio de buscar a realidade através do ataque. Isso que acabou de falar é a falta de fé. A outra parte, que é a fé, quer curar e, portanto, apela para a mente e não para o corpo. Por quê? Porque a cura só pode acontecer na mente que gerou a ilusão da doença no corpo físico. A fonte, a causa de tudo está sempre na mente. E também é na mente que a cura pode ser estabelecida. A concessão inevitável é a crença segundo a qual o corpo tem que ser curado e não a mente, pois essa meta dividida deu a ambos uma realidade igual que só seria possível se a mente fosse limitada ao corpo e dividida em pequenas partes de aparente integridade, mas sem qualquer conexão. E isso não fará dano ao corpo, mas manterá em mente o sistema de pensamento delusório, que no caso é do ego. Aqui, então, a cura é necessária. E é aqui que está a cura, pois Deus não concedeu a cura como algo separado da doença, nem colocou o remédio onde a doença não pode estar. Eles estão juntos, e quando são vistos juntos, todas as tentativas de manter tanto a verdade quanto a ilusão em mente, onde ambas necessariamente estão, são reconhecidas como tentativas dedicadas à ilusão e são abandonadas quando trazidas à verdade e vistas como totalmente irreconciliáveis com a verdade, em qualquer aspecto ou em qualquer forma. Que interessante, né? Todos nós temos a crença ilusória de que é o corpo físico que precisa de cura, e não a mente, sendo que é o oposto disso. A cura se estabelece sempre a partir da mente, porque são as nossas crenças limitantes, os nossos apegos emocionais, as nossas culpas e medos que manifestam a doença no corpo físico. A verdade e a ilusão não têm nenhuma conexão. Isso permanecerá para sempre verdadeiro, por mais que você busque conectá-las. Mas as ilusões são sempre conectadas entre si, assim como a verdade também é conectada entre si. Tanto as ilusões quanto a verdade são coesas internamente, ou seja, são coerentes, formando um sistema de pensamento completo, ainda que totalmente desconexo um em relação ao outro. E perceber isso é reconhecer onde está a separação e onde ela tem que ser curada.
Reforçando novamente, a cura é na mente. O resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. E ele traz aqui novamente, como uma ideia equivocada, como causa de um distúrbio no corpo físico. O resultado de uma ideia nunca está separado de sua fonte. A ideia da separação produziu o corpo e permanece conectada a ele, fazendo com que o corpo seja doente devido à identificação da mente com o corpo. Você pensa que está protegendo o corpo, ocultando essa conexão, pois escondê-la parece manter a sua identificação a salvo do ataque da verdade. Aqui trazendo quando a gente se identifica com a nossa personalidade, com o nosso corpo físico. Aí a gente tenta inconscientemente proteger essa identificação, ocultando essa conexão entre aquilo que a gente pensa que é e o corpo físico. E na sequência ele traz uma exclamação. Se você apenas pudesse compreender o quanto esse estranho ocultar feriu a tua mente e como a tua própria identificação passou a ser confusa em função disso, olha só, você não vê o quanto é grande a devastação causada pela sua falta de fé, porque a falta de fé é um ataque que parece justificado pelos seus resultados, pois, negando a fé, você vê o que é indigno dela e não é capaz de olhar além das barreiras para o que está unido a você. Ter fé é curar, é o sinal de que você aceitou a expiação para você mesmo e, portanto, quer compartilhá-la. Através da fé, ofereceu a dádiva da liberdade em relação ao passado que você recebeu. Não use nada que o seu irmão tenha feito anteriormente para condená-lo agora. Livremente escolheu não ver os seus erros, olhando além de todas as barreiras entre você e ele e vendo a ambos como um só. E no seu irmão, vê que a sua fé está plenamente justificada. Não existe justificativa para a falta de fé, mas a fé é sempre justificada. Então, ter fé é se desidentificar dos acontecimentos que estão no passado e parar de ver o outro como separado e tentar ver somente a luz que habita o outro, assim como procurar ver unicamente a luz que habita cada um de nós também. A fé é o oposto do medo, e a fé tanto é parte do amor quanto o medo é parte do ataque. A fé é o reconhecimento da união, é o amável reconhecimento de cada um como sendo filho do teu Pai amorosíssimo, amado por Deus como você e, portanto, amado por ti como você mesmo. É o seu amor, ou seja, o amor de Deus, que une a você e ao seu irmão e, por seu amor, novamente aqui o amor de Deus, não quer manter ninguém separado do teu. Cada um aparece exatamente como é percebido no instante santo, unido ao seu propósito de ser liberado da culpa. Vê apenas o Cristo no outro e ele é curado, porque você olha para o que faz com que a fé seja para sempre justificada em todas as pessoas. Ou seja, porque a gente olha para a consciência crística no outro e na gente. A fé é o dom de Deus através daquele que Deus te deu. A falta de fé olha para o Filho de Deus e o julga indigno do perdão. Mas através dos olhos da fé, o Filho de Deus é visto, já tendo sido perdoado, livre de toda a culpa que ele colocou sobre si mesmo. Que bonito isso! A fé é olhar para o outro sem culpa, é olhar para a gente sem culpa, é olhar para o mundo perdoado. Esse é o trabalho do perdão, perdoar as ilusões. Tudo isso foram enganos que a nossa mente produziu. A fé só vê agora, porque não olha para o passado para julgá-lo, mas quer ver nele somente o que veria em ti. A fé não vê através dos olhos do corpo, nem olha para os corpos em busca de justificativas para si mesma.
A fé é a mensageira da nova percepção, enviada para reunir testemunhas de que ela veio e devolver suas mensagens a você. Retomando aqui uma frase que disse que a fé só vê agora, ou seja, a fé só pode ser compreendida no momento presente, no agora, no instante santo. A fé é tão facilmente trocada pelo conhecimento como sendo o mundo real, pois a fé surge da percepção do Espírito Santo e é o sinal de que você a compartilha com ele. A fé é uma dádiva que você oferece ao Filho de Deus através do Espírito Santo e é totalmente aceitável para o seu Pai, assim como para ele, assim como para o Espírito Santo. E, portanto, é oferecida a você. O teu relacionamento santo com o seu novo propósito te oferece a fé para que a dê ao teu irmão. A sua falta de fé te separou do seu irmão e assim você não reconhece a salvação nele. No entanto, a fé vos une na santidade que vocês veem, não através dos olhos do corpo, mas no modo de ver daquele que se uniu a vocês e em quem vocês estão unidos. No caso aqui, o Espírito Santo. A graça não é dada a um corpo, mas à mente. A graça aqui entendida como as bênçãos, do nosso Criador para a gente mesmo, elas não são dadas a um corpo físico, mas à mente que está se curando, ou que se curou. É muito bonito. E a mente que a recebe, olha de imediato para além do corpo e vê o lugar santo onde ela foi curada. Lá está o altar onde foi dada a graça e na qual ela se encontra. Oferece então graça e bênção ao teu irmão, pois você está no mesmo altar onde a graça foi depositada para ambos. E sejam curados pela graça juntos, para que possam curar através da fé. No instante santo, você e o seu irmão estão diante do altar que Deus ergueu a si próprio e para vocês. Deixem a falta de fé de lado e venham a Ele juntos. Lá verão o milagre do vosso relacionamento, tal como foi refeito através da fé. E é lá que vocês vão reconhecer que não existe nada que a fé não possa perdoar. Nenhum erro interfere com o que ela vê com calma. Nenhum erro interfere com o que a fé vê com calma, trazendo o milagre da cura com a mesma facilidade a todos eles, trazendo o milagre da cura com a mesma facilidade a todos os erros, a todos os equívocos. Pois os mensageiros do amor fazem o que são enviados para fazer, trazendo de volta a boa nova de que isso foi feito a você e ao seu irmão, que estão juntos diante do altar do qual eles foram enviados, do qual esses mensageiros partiram, vieram, no caso. Que lindo! Assim como a falta de fé manterá os teus pequenos reinos desertos e separados, a fé ajudará o Espírito Santo a preparar a terra para o mais santo dos jardins que ele quer fazer. Pois a fé traz paz e assim invoca a verdade para que ela entre e torne belo aquilo que já foi preparado para a beleza. A verdade segue a fé e a paz, completando o processo de tornar belo tudo aquilo que elas iniciam. Pois a fé ainda é uma meta do aprendizado, não mais necessária depois que a lição já foi aprendida. A verdade, porém, permanecerá para sempre. Permite, então, que a sua dedicação seja para com o eterno, ou seja, que a gente se dedique somente a tudo aquilo que é eterno e não fique aprisionado nas coisas que são temporárias. Permite, então, que a sua dedicação seja para com o eterno e aprende como não interferir com ele e torná-lo escravo do tempo. Pois o que você pensa que faz com o eterno, faz contigo mesmo. Aquele que Deus criou como seu filho não é escravo de nada, sendo senhor de tudo junto com seu Criador.
Você pode escravizar um corpo, mas uma ideia é livre, incapaz de ser mantida na prisão ou de qualquer modo limitada, exceto pela mente que a pensou, pois ela permanece unida à sua fonte, que é o seu carcereiro ou o seu libertador, de acordo com o que ela escolhe como propósito para si mesma. Olha só, então a nossa mente vai estar unida à a fonte que pode ser o nosso carcereiro, que é o ego, ou o nosso libertador, que é a mente direcionada para Deus. Lindo demais. Fim da leitura do livro-texto.